Capítulos 893 a 891 Aprimoramento da qualidade. Esta foi a segunda vez que testar a compatibilidade de uma Megastone com um de seus Pokémon deu resultado. Ele havia obtido exatamente a Mega Pedra que mais desejava, embora tenha sido uma pena para Combusken. No entanto, Caim sabia a localização aproximada da Mega Pedra de Blaziken. Ele só precisava viajar até a região de Kalos para ter uma chance de encontrá-lo. Como o espaço alternativo já havia sido criado, não havia motivo para desperdiçá-lo, então ele liberou todos os seus Pokémon para treinar. Havia um assunto que valia a pena mencionar. Além do método para preparar a poção de aprimoramento de qualidade que ele havia obtido do Veo Matsuda, Caim também havia adquirido dele vários métodos para melhorar gradualmente a qualidade de um Pokémon. Através de ajustes nas formulações dos Pokéblocks e na alimentação diária, esse efeito poderia ser alcançado. Dentre todos os Pokémon de Caim prontos para o combate, o único cuja aptidão ainda permanecia no nível azul era Onixfou. Contudo, após um longo período de ajustes na dieta com Pokéblocos especiais, hoje, no espaço alternativo, a qualidade de Onixfou finalmente atingiu seu limite e ultrapassou a barreira da qualidade azul, ascendendo ao azul escuro. Embora, dentro da gama de azuis escuros, seu tom ainda estivesse entre os mais claros. Ainda assim, esse pequeno avanço foi crucial, pois marcou uma transformação qualitativa. Cada vez que a qualidade de um Pokémon melhorava, era como se ele passasse por uma forma de evolução. Se o Honchkrow pudesse melhorar gradualmente, então os Pokémon que já tivessem completado sua evolução e estabilizado sua qualidade também teriam uma chance de progredir. Obviamente, o processo seria mais complicado e demorado para eles em comparação com o Honchkrow. Mas enquanto houvesse uma chance, valia a pena tentar. Na verdade, não foi apenas Onixcrow que apresentou mudanças. Pokémon como Weavile, Drapion e Gengar apresentaram mudanças sutis em suas aptidões desde a evolução, tornando-se mais complexos com o tempo, embora a diferença não fosse tão óbvia. A melhora de Onixcrow levou Caim a prestar mais atenção aos seus outros Pokémon. Ao reexaminá-los através do sistema, ele confirmou que, de fato, suas aptidões haviam melhorado ligeiramente. Mas ainda estavam longe de uma transformação significativa. Aparentemente, as fórmulas atuais de melhoria progressiva não eram suficientemente eficazes. Caso contrário, a transição entre o azul escuro e o roxo claro não deveria demorar tanto, talvez 1 ou 2 anos, no máximo. Caim não podia se dar ao luxo de esperar tanto tempo. Portanto, ele ordenou que o sistema tentasse otimizar a fórmula com base nos dados coletados e nas informações existentes para torná-la mais eficaz. Se ele conseguisse obter os dados que a equipe Rocket havia coletado em sua pesquisa sobre o DNA de Mel, o sistema poderia ser capaz de criar uma fórmula de ponta. Infelizmente, a segurança em torno desses dados era extrema. Nem mesmo Porygon 2 conseguiu acessá-lo através da rede. Era simplesmente inacessível. Afinal, Porygon 2 foi criado pela equipe Rocket, então era natural que eles tivessem previsto possíveis brechas. Por enquanto, tudo o que Caim podia fazer era esperar para ver se o sistema conseguiria encontrar uma maneira de otimizar a fórmula. Caim sentou-se no chão e deixou seus Pokémon continuarem o treinamento. A conquista de Honchkrow fez lembrar da importância de melhorar a qualidade de seus Pokémon. Mesmo que não pudessem experimentar uma transformação drástica como a evolução, o progresso não poderia ficar estagnado. Anteriormente, devido à falta de recursos, Caim optava por materiais com a maior relação custo-benefício. Mas agora que tinha dinheiro suficiente, podia dar-se ao luxo de usar ingredientes mais raros e valiosos. Somente melhorando a qualidade de seus Pokémon eles teriam uma chance de alcançar níveis ainda mais altos no futuro. Enquanto o sistema executava a análise, Caim voltou sua atenção para Porygon 2. Através do sistema, ele sentia como se estivesse vendo diretamente da perspectiva de Porygon 2. Só que, por não ter membros, o movimento era um tanto inconveniente. No entanto, o simples fato de pensar em se mover ou realizar uma ação permitia que o sistema transmitisse o comando para Porygon 2. Como a distância não era muito grande, a transmissão da informação causou apenas um atraso de 1 ou 2 segundos nas ações de Porygon 2. Quando Caim transportou Pupitar e os outros, ele também enviou para aí os Pokémon que havia comprado no leilão. Alguns deles não precisavam de supervisão, uma vez libertados, sabiam exatamente o que fazer. Sua principal tarefa era acelerar o crescimento da vegetação na floresta, tornando-a mais exuberante e cheia de vida. O principal motivo de Caim para controlar Porygon 2 era cuidar de Bulbasaur e Chikorita.
Esses Pokémon, assim como o Cyndaquil da IA, eram Pokémon iniciais. A AIM planejava criá-los para as gerações futuras, seja para uso pessoal ou para comércio. Portanto, eles exigiam cuidados especiais. Ele designou áreas de convivência próximas para eles e garantiu que fossem alimentados regularmente. Entre os três Bulbasaur havia um macho e duas fêmeas. Entre os quatro Chikorita havia um macho e três fêmeas. Era uma situação ideal. Ain esperava que os homens desempenhassem bem a sua função. Para ajudar, ele planejou melhorar a dieta deles e fortalecer seus corpos. Esses Pokémon possuíam aptidões razoáveis, variando de verde claro a verde escuro. Ao longo das gerações, eles poderiam gerar descendentes com aptidões de qualidade azul claro. Nesse ponto, eles seriam considerados Pokémon de alta qualidade. Se Cain encontrasse outros titulares no futuro, não hesitaria em comprá-los. Se ele conseguisse reunir o suficiente, a reprodução garantiria Pokémon com excelentes aptidões. Se alguém descobrisse Suia por acaso, sem dúvida ficaria surpreso. Cain havia investido recursos demais em seu desenvolvimento. Felizmente, com Pokémon como Altaria vigiando a área, a maioria das pessoas não conseguiria levar nada. Caso um intruso se mostrasse muito poderoso, Porygon 2 teria tempo suficiente para evacuar o Pokémon. Além disso, agora que aí estava escondida, encontrá-lo não seria fácil. Após confirmar que tudo estava em ordem, a noite caiu. Após um dia de trabalho, Caim deitou-se na cama e desfrutou de um merecido descanso. Na manhã seguinte, ele retornou ao mercado negro. O sistema passou a noite inteira calculando e analisando dados, conseguindo desenvolver uma fórmula mais eficaz. Se pudesse ser integrado aos Pokéblocos, o ritmo de melhoria da qualidade de seus Pokémon aumentaria significativamente. Os ingredientes eram caros, mas isso já não era um problema. Além desses materiais, Caim também planejava adquirir árvores frutíferas raras e plantas valiosas. Se cultivadas na ilha, elas poderiam crescer rapidamente graças à água rica em energia da região. A única desvantagem era que, por mais que procurasse, não conseguia encontrar nenhum Pokémon inicial do tipo fogo ou água. Ele não sabia se teria mais sorte nos próximos dias. Mas ele não estava procurando apenas por titulares. Qualquer Pokémon raro que pudesse ser reproduzido em grupos também era uma opção viável. Fim do capítulo. Capítulos 894-892, Chegada a Kalos. O mercado de câmbio de 7 dias havia chegado ao fim. Nos últimos 6 dias, Caim não compareceu ao leilão. Não era que não houvesse itens valiosos, mas sim que ele simplesmente não encontrou nada de que realmente precisasse. Em vez disso, ele preferia passear pelas barracas do lado de fora, onde ocasionalmente encontrava verdadeiras preciosidades, materiais medicinais raros disfarçados de itens comuns, ou Pokémon cuja qualidade não parecia notável à primeira vista, mas que ainda assim possuíam algum valor. Diariamente, ele realizava uma pequena exploração e, no geral, o resultado foi bastante frutífero. Ao final do grande mercado de câmbio, e após deduzir as despesas, Cain ainda tinha cerca de 400 milhões de Pokédólares. Mais de 100 milhões de Pokédólares foram investidos na compra de materiais, pois o sistema analisou uma nova fórmula para melhorar a qualidade dos Pokémon. Esses ingredientes não eram comuns e tinham um valor significativamente alto. Cain temia não conseguir obtê-los no futuro, então estocou o suficiente para durar bastante tempo. Com isso, pelo menos durante os próximos 6 meses, ele não precisaria se preocupar com os materiais necessários para o desenvolvimento gradual de seus Pokémon. Isso o fez perceber que, embora o dinheiro parecesse abundante à primeira vista, quando se tratava de treinar Pokémon com materiais de alta qualidade, as despesas aumentavam rapidamente. Treinar um Pokémon pode ser um poço sem fundo, dependendo de quanto um treinador estiver disposto a investir. É claro que o investimento trouxe recompensas. A diferença residia na eficiência com que os recursos foram utilizados. Alguns treinadores maximizaram sua eficácia, enquanto outros desperdiçaram recursos sem obter resultados significativos. Cain tinha a vantagem de possuir o sistema, o que permitia analisar com precisão as maneiras mais eficientes de usar os materiais. Ele não precisava depender de criadores especializados para fabricar Pokébocos personalizados ou ferramentas de otimização de aptidões. Ao adquirir os ingredientes certos, ele poderia preparar os suprimentos por conta própria, economizando uma fortuna em custos adicionais. Para alguns, os custos de mão de obra para obter produtos personalizados excediam em muito o custo dos próprios materiais.
Caim, por outro lado, já estava entre os instrutores com a maior eficiência na conversão de recursos. Somente criadores com décadas de experiência alcançaram um nível semelhante de otimização, e a maioria deles já estava aposentada, vivendo sob a proteção da Liga e desfrutando de uma vida tranquila. Esses veteranos eram, sem dúvida, os verdadeiros tesouros da Liga. Com o fim da conferência comercial, o aeroporto, a estação ferroviária e o terminal rodoviário da cidade de Goldenrod ficaram repletos de atividade. Caim, precavido, comprou sua passagem aérea para a região de Kalos com 6 dias de antecedência. Além disso, optou por viajar na primeira classe. Com tanto dinheiro em mãos, não via motivo para não desfrutar de um pouco de luxo. Seu destino era Lumiose City, a maior metrópole de Kalos. Antes da Liga incorporar Kalos ao seu território, esta cidade já era o coração da região. Em termos de população e tamanho, Lumiose era a maior de todas as cidades sob controle da Liga. Entre os pontos turísticos mais icônicos da cidade estava a Torre Pisma, que não era apenas um símbolo da metrópole, mas também a academia do tipo elétrico da região. No entanto, Caim não tinha certeza de quem era o líder de ginásio naquele momento, já que ele não havia participado da conferência de Sinó e provavelmente não era um jovem prodígio. Outro local notável era o Museu de Arte da cidade de Lumiose, localizado na parte norte da cidade. Ele apresentava diversas obras relacionadas a Pokémon. A entrada era gratuita, embora o número de visitantes diários fosse limitado. Lumiose City tinha a estrutura de um círculo gigante, com a Torre Pisma no centro, rodeada por uma densa rede de ruas e edifícios. A cidade também possuía diversos cursos de água. Caim tinha conhecidos em Lumiose City e planejava visitá-los assim que chegasse. Havia também os laboratórios Lisande, localizados na cidade, um lugar que a Liga provavelmente investigaria se decidisse examinar minuciosamente a região de Kalos. Devido à grande distância, o voo foi longo e Caim dormiu mais de 10 horas a bordo. Quando aterrissou, já era manhã do dia seguinte. Ao sair do aeroporto, a primeira coisa que ele notou foram as diferenças arquitetônicas entre Lumiose City e as outras cidades que havia visitado. Embora fosse uma metrópole moderna, a cidade tinha um ar clássico e elegante, com ruas pavimentadas com paralelepípedos antigos em vez de asfalto, enfatizando sua rica história. A região de Kalos possui uma história documentada de mais de 3.000 anos, com registros que remontam ao primeiro reino unificado da área e ao seu lendário rei. Aí vagava sem rumo, explorando a cidade com calma. Até então, a região não apresentava uma presença significativa de organizações criminosas. Existiam apenas alguns pequenos grupos dispersos, nenhum dos quais representava uma ameaça real para a Liga. No entanto, a Liga havia aumentado seu controle sobre Kalos a ponto de enviar Lance para realizar missões de alto risco na região. Outras áreas também enviaram representantes para reforçar a supervisão. Enquanto caminhava pelas ruas, Caim de repente se deparou com uma placa familiar. Laboratório Pokémon do Sycamore. Augustine Sycamore, que um dia se tornaria o mais prestigiado professor Pokémon de Kalos, era ainda apenas um pesquisador Pokémon naquele momento e estava em processo de se estabelecer como uma das figuras mais promissoras da liga. O talento de Augustine Sycamore não se limitava à pesquisa. Se ele tivesse escolhido se tornar um treinador, sem dúvida teria conquistado um lugar na Elite 4 de Kalos. Na última conferência Kalos, Augustine Sycamore atuou como líder da equipe regional, o que demonstra sua influência na Liga Kalos. Aí não esperava que Sycamore já tivesse montado seu próprio laboratório em Lumiose City. Ele parou por um instante em frente à entrada do laboratório, pensativo. Após uma breve pausa, decidiu entrar diretamente. Capítulos 895-893, Sycamore Lance. Ao entrar no laboratório Pokémon Sycamore, as primeiras coisas que se viam eram diversos instrumentos de alta precisão e vários pesquisadores Pokémon ocupados com suas tarefas. Não havia muitos trabalhadores, e todos pareciam absortos em seus respectivos trabalhos. Quando Caim entrou, os pesquisadores Pokémon continuaram com o que estavam fazendo até que um deles, tendo terminado sua tarefa, aproximou-se para recebê-lo. Caim permaneceu praticamente imóvel e também vestia o uniforme de pesquisador da Liga, o que fez com que fosse tratado com considerável cortesia. A fonte deste conteúdo é Small Cap Novel letra 1D07L e .N letra 1D07Q. Como posso ajudá-lo, senhor pesquisador? Perguntou o pesquisador Pokémon, um homem de óculos grossos que, no entanto, não tinha ares de rato de biblioteca. Caim acenou levemente com a cabeça por cortesia e perguntou: O senhor, Sycamore está disponível? O pesquisador Pokémon exibiu uma expressão estranha por um instante, mas mesmo assim respondeu:
Sim, ele está lá dentro. Vou levá-lo até ele. Caim percebeu sua expressão e ficou curioso. O que significava aquela mistura de sorriso e leve desconforto? Sem fazer mais perguntas, ele seguiu o pesquisador Pokémon até uma sala de recepção. O homem abriu a porta e anunciou: Senhor, Sycamore, chegou mais um pesquisador. Eu. Após dizer isso, o pesquisador Pokémon fez um gesto para que Caim entrasse e saiu para continuar seu trabalho. Quem é? Perguntou a voz de Augustine Sycamore, vinda de dentro. Ao ver Caim na porta, seu rosto iluminou-se com uma agradável surpresa. Caim, o que você está fazendo aqui? Caim, outra voz ecoou de dentro. Lance. Caim reconheceu imediatamente a voz. Era ninguém menos que Lance, a quem ele não via há bastante tempo. Agostinho Sicômoro sorriu e deu as boas-vindas a Caim. Caim, é um prazer vê-lo. Por favor, entre. Você chegou na hora certa. Lá dentro, sentado em um sofá com os olhos fixos na porta, estava Lance, com seu característico cabelo ruivo e sua inseparável capa. Lance, Caim sorriu para ele e assentiu, sentando-se ao lado dele no sofá. Lance estendeu o punho. Caim, após um breve momento de confusão, entendeu e cumprimentou com um toque de punhos. Caim, ouvi falar do que você fez em Canto. Bom trabalho, disse Lance com um sorriso. A missão no grande mercado da equipe Rocket era originalmente para Lance, mas uma importante missão em Kalos o impediu de retornar a tempo. Lance havia entendido o que a Liga estava fazendo com Caim. Mais do que uma missão, era também um teste para avaliar sua confiabilidade. Embora estivesse insatisfeito com os métodos da Liga de Canto, ele ainda não tinha influência suficiente para se opor abertamente. No entanto, ao saber como Caim havia lidado com a missão, ele não pôde deixar de admirá-lo. Além disso, as informações fornecidas por Caim levaram a Liga a invadir a base da equipe Rocket em Olivine City. Embora alguns membros de alto escalão daquela base tenham conseguido escapar, o golpe foi significativo. Documentos importantes relativos à sua pesquisa foram recuperados, permitindo à Liga compreender melhor os seus movimentos. Agora, dentro da Liga Canto, ninguém duvidava de Caim. Sua posição era segura. Mesmo dentro da equipe Rocket, Giovanni garantiu que ninguém questionasse a identidade secreta de Caim. Qualquer um que soubesse a verdade e não fosse confiável foi enviado para outras regiões, onde não representava nenhuma ameaça ao seu disfarce. Caim balançou a cabeça em sinal de reprovação às palavras de Lance. Não foi nada demais. Augustine Sycamore, que estava ouvindo em silêncio, demonstrou uma faísca de curiosidade nos olhos. Lance, percebendo sua expressão, explicou brevemente o que Caim havia realizado em Canto. Quando Augustine Sycamore compreendeu a magnitude do ocorrido, fez um sinal de positivo com o polegar em sinal de aprovação. Parece que não foi só isso, comentou Augustine Sycamore. Ouvi dizer que Caim agora também é pesquisador Pokémon. Parece que seremos colegas no futuro. Sério? Lance demonstrou surpresa. Augustine Sycamore explicou brevemente como o professor Waka havia compartilhado a pesquisa de Caim sobre o método evolutivo de Zolkind e Politoed. Se não fosse pelo fato de que as informações sobre o tipo Fada ainda não podiam ser reveladas, Caim seria ainda mais famoso na comunidade de pesquisa Pokémon. Com os dois o elogiando sem parar, até mesmo Caim, com sua compostura habitual, sentiu um leve rubor. Tudo bem, tudo bem. Um elogio já foi suficiente. Se você continuar assim, vai me fazer curar. Caim já havia consolidado sua posição dentro da Liga. Além disso, Kwon, o presidente da Liga na região de Oem, o apoiava abertamente, fazendo com que outros de diferentes regiões hesitassem em desafiá-lo diretamente. A propósito, Lance, o que você está fazendo aqui? Perguntou Caim após um breve momento de conversa. Lance suspirou e esfregou a testa. Minha missão deveria ter terminado e eu poderia retornar, mas graças a você, disse ele com uma expressão de falsa irritação. Já que você descobriu a ligação entre os laboratórios Lizang e a equipe Rocket, a Liga decidiu que eu deveria ficar e investigar mais a fundo. Após uma pausa, ele acrescentou: Então agora você precisa me ajudar a investigar isso. Caim não caiu nessa. Eu já cuidei da questão da equipe Rocket. Considere-se consorte. Investigar um laboratório não é nada comparado a isso. Lance ficou sem palavras por um momento. Caim tinha razão. Infiltrar-se na equipe Rocket era muito mais perigoso do que seguir pistas em um laboratório. Augustine Sycamore, que estava ouvindo, mostrou uma expressão hesitante. Caim percebeu e perguntou: Senhor, Sycamore, há algo que o senhor gostaria de dizer?
Agostini Sicamore assentiu com a cabeça e respondeu: Conheço Lisandre há muito tempo. Ele era um homem bondoso, talentoso e sempre ajudava os necessitados. Mas ultimamente ele mudou. Não aparece mais em público e parou de apoiar os menos favorecidos. As palavras de Agostinho Sicômoro fizeram Caim se lembrar da história de Lisandro, um homem que outrora desejou tornar o mundo um lugar melhor, mas que, após ser traído e decepcionado por aqueles a quem ajudou, convenceu-se de que o mundo precisava ser purificado. Foi assim que nasceu a equipe Flare. Fim do capítulo. Capítulo 896-894 Anfaros. Caim e Lance obtiveram informações sobre Lisandro com Agostinho Sicômoro. Os três passaram uma manhã no laboratório. Após o almoço, Lance e Caim se despediram. Lance precisava investigar mais sobre os laboratórios Lisandre, mas Caim recusou seu convite para acompanhá-lo. A investigação ainda estava em fase inicial e não havia tarefas importantes a serem feitas. Deixar Lance cuidar disso por enquanto era a melhor opção. Se no futuro os laboratórios Lisandre se tornassem uma ameaça real, ele consideraria ajudar. Caim tinha seus próprios objetivos, e trabalhar sozinho lhe dava maior liberdade. Além disso, embora a equipe Flare ainda não tivesse surgido, sua capacidade de colaborar com a equipe Rocket era prova suficiente de que já possuía um poder considerável. Agir de forma imprudente pode ser perigoso. Lance provavelmente já havia alcançado o nível Elite. Da última vez que se encontraram, ele estava prestes a alcançar o nível quase Elite. Lance se despediu de Caim com uma expressão resignada. O primeiro destino de Caim foi a cidade de Shalom. Aquele local guardava registros valiosos sobre a mega-evolução. De fato, era considerado um dos locais-chave na história desse fenômeno na região de Kalos. A família do líder do ginásio de Shallow City mantinha o conhecimento sobre a mega-evolução como um segredo transmitido de geração em geração. Se você quiser ler mais capítulos, visite novelfire.net. Ninguém sabia exatamente desde quando, mas em algum momento da história, eles descobriram a mega-evolução e a utilizaram em sua linhagem. Nem mesmo a Liga tinha conhecimento de muitos detalhes sobre o assunto. Na verdade, os próprios membros da família nem sabiam que o que estavam usando era a Mega Evolução. Eles simplesmente a consideravam uma habilidade especial. Mas antes de deixar o Miose City, Caim tinha outra tarefa. Ele precisava visitar alguém. Alguém que talvez possua a Blazikenita. Ele se lembrou de que o futuro líder de ginásio de Lumiose seria um garoto apaixonado por mecânica. Seu pai, um treinador extremamente talentoso, possuía um Blaziken capaz de mega evoluir. O problema era a personalidade daquele homem. Para dizer o mínimo, ele tinha um talento especial para o drama. De forma mais direta, ele era um excêntrico que se vestia com uma capa e uma máscara, autodenominando-se Máscara Blaziken. Como a mega evolução ainda não era um conceito confirmado, ele não tinha certeza se aquele homem possuía a Blazikenita. Por enquanto, ele deve estar administrando uma loja de eletrodomésticos em Lumiose City. Procurar uma loja pequena numa cidade tão grande pode ser complicado. Por sorte, ele se lembrou que ficava perto da Torre Prisma. Ele não precisava verificar cada loja uma por uma. Bastava aproximar-se daquelas que vendiam eletrodomésticos e usar seu sistema para detectar Pokémon com fortes ondas de energia. Ele tirou o uniforme de pesquisador da Liga e vestiu roupas esportivas antes de caminhar pelas ruas de Lumiose City. Seu comportamento não chamou muita atenção dos transeuntes. Felizmente, o processo de busca foi mais rápido do que o esperado. Perto da Torre Prisma, ele encontrou a loja que procurava. Era uma loja com uma fachada peculiar, e seu sistema detectou uma alta concentração de energia elétrica no interior. Não apenas por causa dos eletrodomésticos, mas também por causa de um Pokémon do tipo elétrico. Caim respirou fundo e entrou. Bem-vindo. Como posso ajudá-lo? Uma voz infantil cumprimentou. Ele olhou para baixo e viu um menino sentado no chão, brincando com ferramentas enquanto desmontava um eletrodoméstico desconhecido. Ou melhor, ele estava desmontando tudo completamente. Caim sorriu e perguntou: Olá, pequenino A. Seu pai está em casa. Assim que ele terminou de falar, um homem de meia idade saiu da sala dos fundos. Ele tinha cabelo e olhos castanhos, usava um macacão amarelo e tinha claramente a aparência de alguém envolvido com manutenção e reparos. Ao ver Caim, ficou momentaneamente surpreso. Desculpe a intromissão, disse Caim educadamente. Você é Caim, certo? Perguntou o homem. Ah, sim. Caim piscou, surpreso. Ele o conhecia. Ah, eu sabia que era você. O semifinalista do torneio de Sinnoh.
Não esperava te ver na minha loja. Precisa de ajuda com alguma coisa? Ou talvez tenha algum eletrodoméstico que precise de conserto? Disse o homem, rindo gostosamente. Oh, por trás do homem surgiu uma criatura amarela com um orbe vermelho brilhante na cabeça. Um Ampharos. A energia elétrica que seu sistema detectou vinha desse Pokémon. Pokémon Ampharos Azul. Sexo masculino. Nível 59. Tipo elétrico. Habilidade estática. Item segurado nenhum. Movimentos de ovo, golpe corporal, cauda de ferro, agilidade, terreno elétrico. Movimentos básicos, soco tovão, canhão de choque, fluxo magnético, dilúvio iônico, pulso do dragão, soco de fogo, investida, rosnado, choque do tovão, onda trovejante, esporo de algodão, carga, derrubada, bola elétrica, aio confuso, gema do poder, descarga, guarda de algodão, aio sinalizador, tela de luz. Movimentos aprendidos, teia elétrica, conco, soco focalizado, ascensão magnética. Movimentos TM, proteger, salvaguardar, raio, trovão, troca de voltagem, calha selvagem. Ao ver Anfaros, Caim confirmou que aquele era o homem que procurava. Naé. Um poderoso treinador que vive disfarçado em Lumiose City. Seu Pokémon característico era um Blaziken, que deveria ser de nível Elite em termos de força. Este Anfaros também não era fraco. Estava perto de alcançar o nível Elite. Maier percebeu que Caim estava olhando para Anfaros e riu. Ah, quase me esqueci. Sou Maier, o dono desta loja. Este é meu grande sócio, Anfaros. Aquele garotinho no chão era meu filho, Tremonte. Ele não é lindo. E dou minha boa aparência. Ao falar, ele não perdeu a oportunidade de se elogiar. Tremonte suspirou e continuou concentrado em seu experimento, ignorando-o. Caim havia considerado várias possibilidades sobre o atual líder de ginásio de Lumiose City, mas ver o poder de Anfaros quase confirmou sua suspeita. Semaia não era o líder de ginásio, ele devia ser um parente próximo. Caso contrário, não haveria nenhuma possibilidade de um garoto como Clemente se tornar um líder de ginásio no futuro. A menos que ele tivesse um pai extremamente poderoso. Senhor, Maier, estou aqui por causa disto. Tenho um aparelho que precisa de reparo. O senhor acha que pode me ajudar? Perguntou Caim, tirando um dispositivo danificado que havia preparado com antecedência. Maier nem sequer olhou para aquilo antes de dar um tapinha no peito, orgulhoso. Não se preocupe. Não existe nenhum aparelho em Lumiose City que eu não consiga consertar. Dito isso, ele conduziu Caim até sua oficina particular. As prateleiras estavam cheias de aparelhos eletrônicos e ferramentas. Caim apertou os olhos. A propósito, senhor. Maier, por acaso o senhor tem um dispositivo portátil para transferência de Pokémon aqui? Perguntou Caim de repente. Capítulos 897-895 O Blazikenito. Ao ouvir as palavras de Caim, Maia ficou momentaneamente atônito. Então ele respondeu: se você perguntar em outras lojas de eletrodomésticos em Lumiose City, provavelmente não encontrará, porque esse tipo de coisa já está fora do escopo de aparelhos elétricos. Mas na minha loja, eu também não tenho. Caim cambaleou levemente, quase perdendo o equilíbrio. Depois de todo esse discurso, você não tem? Então por que falar tanto? Caim sentiu uma leve dor de cabeça começar. Ah, embora eu não tenha um agora, se você precisar, posso fazer um para você, disse Maier, rindo e dando um tapinha no ombro de Caim com total confiança. Caim sentiu como se algumas linhas pretas devessem ter aparecido em sua testa. Não é de admirar que Clemente mal tenha voltado para casa depois de se tornar líder de ginásio. Esse pai era realmente excêntrico. Quando seu filho ainda tinha menos de 10 anos, ele já o ajudava a procurar uma esposa e o incentivava constantemente a se secar de moças bonitas. É melhor eu ir direto ao ponto antes que eu acabe tão estranho quanto ele, pensou Caim. Se possível, eu realmente preciso bastante, disse Caim, assentindo com a cabeça, e continuou. A propósito, um dos motivos da minha visita hoje foi esse, mas eu também queria perguntar. Senhor, Maier, o senhor encontrou alguma pedra estranha ultimamente? Talvez a pergunta seja um pouco repentina, mas meu amigo Steven tem uma obsessão por colecionar peles. Ouvi dizer que sua loja tem algumas coisas peculiares, então pensei em perguntar. Foi uma desculpa um tanto forçada, mas tudo dependia de para quem ele a dissesse. Se fosse alguém como Lance, que é extremamente meticuloso, provavelmente ficaria desconfiado. Mas alguém como Maier, era improvável que notasse algo estranho. E, de fato, após ouvir a pergunta de Caim,
Maier exibiu uma expressão de quem sabia de algo. Pessoas com esse tipo de personalidade, não importa em que mundo estejam, sempre parecem protagonistas. Sem essa aura de personagem principal, provavelmente não durariam muito tempo. Pedras estranhas. Minha loja está cheia de aparelhos elétricos esquisitos, mas peles estranhas. Maier franziu a testa, pensativo. De repente, ele deu um tapa na testa. Ele imediatamente começou a vasculhar sua bancada de trabalho caótica. Ferramentas e peças voaram para o chão enquanto ele vasculhava tudo com entusiasmo. Depois de algum tempo, ele conseguiu retirar uma caixa de metal amassada debaixo de uma pilha de entulho. Achei. Ele soprou a poeira da caixa. Era uma lata de metal, parecida com uma caixa de doces. Quando ele a abriu, revelou seu conteúdo. Havia algumas esferas parecidas com doces e, entre elas, uma pedra que se assemelhava muito aos doces. Caim instintivamente estreitou os olhos, mas logo voltou ao normal. Como ele estava de cabeça baixa, sua expressão facial não era visível. Se estamos falando de pedras estranhas, acho que só tenho esta, disse Maier. Meu filho Premonte a encontrou enquanto brincava no chão. Pensou que era um doce e quase quebrou um dente nela. Ah! Este capítulo foi atualizado por 9ifire.net. Caim forçou um sorriso. Que curioso. Eu nunca vi uma pedra como esta. Ele pegou a mega pedra na mão e fingiu examiná-la cuidadosamente. Pum! De repente, uma mão forte atingiu o ombro de Caim com tanta força que quase o fez cambalear novamente, apesar de sua boa condição física. Se você nunca viu nada igual, então é seu. Eu nem sei para que serve. Miley sorriu generosamente. Mas ele não percebeu que Caim ainda estava esfregando o ombro por causa do golpe. Não é de admirar que ele conseguisse saltar entre telhados com seu Blaziken. Seu físico era comparável ao de treinadores do tipo lutador. Caim refletiu sobre isso enquanto massageava o ombro, observando a mega pedra em sua mão. Seu núcleo, com um padrão semelhante a uma flor, era predominantemente vermelho. Só podia ser a Blazikenita. Se realmente era a mega pedra do Blaziken, então o golpe no ombro valeu a pena. Não posso aceitar sua pedra sem oferecer algo em troca, senhor. Essas coisas são muito raras. Eu lhe pagarei por ela, disse Caim. Maier, ocupado ajustando uma máquina em sua bancada, acenou com a mão displicentemente. É só uma pedra, não vale muito. Espere um segundo. Então ele voltou a se concentrar no trabalho. O aparelho que Caine pedira para consertar já estava totalmente reparado e colocado de lado sem que ele sequer percebesse. Não é à toa que Maier era o dono da maior loja de eletrodomésticos de Lumiose City. Sua habilidade técnica era impressionante. Não foi surpresa que seu filho Cremont conseguisse construir tantos dispositivos estranhos. Tudo pronto. 10 minutos depois, Maier ditou de entusiasmo. Sua voz repentina assustou Caim, que estava examinando aparelhos em uma prateleira. Não admira que seu filho e filha estivessem tão assustados. Provavelmente aqueceram sob choques constantes como esse. Caim, aqui está o dispositivo portátil de transferência de Pokémon que você pediu. Ele precisa de um receptor de sinal separado, então você terá que comprá-lo por conta própria. Basta inseri-o neste slot. Maier olhou para ele, esperando elogios. Caim fez um sinal de positivo com o polegar. Ele não tinha palavras para descrever, mas ao menos podia fazer um gesto. Afinal, construir um dispositivo desses em apenas 10 minutos foi impressionante. Satisfeito com a reação, Maier também fez um sinal de positivo, exibindo um sorriso radiante, com dentes tão brancos que quase refletiam a luz. Por fim, Caim pegou o dispositivo e a mega pedra e saiu da loja. Se ficasse ali por mais tempo, temia que sua inteligência pudesse ser prejudicada. Ele deixou um cartão bancário anônimo como forma de pagamento. Maier havia pedido apenas um preço simbólico, mas Caim deixou 5 milhões de Poké-dólares na conta. Não era uma quantia exorbitante, mas também não era pequena. Embora não correspondesse ao valor real de uma mega pedra, naquele momento, ninguém sabia o seu verdadeiro valor. Para um lojista, vender uma pedra simples por aquele preço era mais do que generoso. Maier observou Caim se afastar, com a expressão do seu rosto tornando-se mais séria. Ele era despreocupado, mas não estúpido. Ele compreendeu que o verdadeiro motivo da visita de Caim não era o dispositivo, mas sim a pedra. O que ele não conseguia descobrir era o que tornava aquela pedra tão especial, ou como Caim sabia que a possuía. Se ele não tivesse se esforçado para lembrar, provavelmente teria esquecido. Mas ele não percebeu nenhuma má intenção da parte de Caim, então decidiu não insistir com ele. Afinal, Caim também fazia parte da Liga Pokémon.
Talvez ele tenha um dispositivo que detecta espécies, mas não diga nada porque é um pesquisador da liga, pensou. Maia passou o cartão bancário em um leitor. 1, 2, 3, 5 milhões. Uau, que generosidade! Isso equivalia ao seu salário anual. Desde que deixei meu cargo de líder de ginásio, não via tanto dinheiro de uma vez. Hora de comemorar com a máscara do Blaziken. Ele tirou uma máscara de algum lugar e a colocou no rosto. Muito dramático. Mas, afinal, Maier havia sido líder do ginásio de Lumiose, e seus Pokémon vinham sendo treinados desde então. Seu Blaziken e Anfaros não eram brincadeira. Fim do capítulo. Capítulos 898 a 896, Os Badlands de Lumiose. Após obter a Mega Pedra que procurava, embora o processo tenha sido um pouco frustrante, o resultado foi bastante satisfatório. Essa pedra deveria ser a Mega Pedra do Blaziken. No entanto, não foi possível confirmar com 100% de certeza. Mas, contanto que fosse uma Mega Pedra, já era uma grande vantagem. Após sair da loja de eletrônicos de Mayer, ele seguiu diretamente para o oeste de Lumiose City. Seu objetivo nesta cidade havia sido rapidamente cumprido, então era hora de se concentrar em seu próximo destino. Cidade de Shallow. Além disso, havia algumas coisas que ele poderia fazer no caminho para Shallow City. Nessa viagem para Lumiose City, Caim trouxe seus Pokémon, Pupitar, Daron, Combusken, Politoed, Haltz, Mismagius e Zoukin. Claro, Figon, que estava servindo temporariamente como montaria aérea, não estava entre seus Pokémon de batalha. Normalmente, ao viajar, ele tinha que considerar cuidadosamente quais Pokémon levar consigo, mas agora isso não era mais necessário. Embora Maia tivesse uma maneira de pensar um tanto peculiar, suas criações eram impecáveis. Agora, enquanto Caim estivesse no mundo Pokémon e seu sistema pudesse manter contato com Porygon 2, ele poderia recuperar qualquer Pokémon de sua IA a qualquer momento. Possuir uma IA no mundo Pokémon definitivamente tinha suas vantagens. Quanto ao receptor de sinal independente que Maier havia mencionado, com sistema esse acessório era desnecessário. Para testar, Caim chamou Cabin. Agora que ele havia chegado à região de Kalos, o local de origem de Cabin, talvez isso ajudasse a acelerar sua evolução. Já fazia algum tempo desde que ele capturara Cabin, mas sua evolução tinha sido lenta. Como Kalos é o berço dos Pokémon do tipo Fada, talvez o ambiente contribua para o seu desenvolvimento. Enquanto caminhava, Caim carregava House nos braços. Nessa expedição, com exceção de Slowking que estava prestes a atingir o nível de Elite e os demais Pokémon ainda eram jovens. Em Kalos, havia muitos lugares adequados para treiná-los e fortalecê-los. Além disso, Caim já tinha as poções que melhoravam a qualidade prontas, então era o momento perfeito para ajudá-los a evoluir. Sua primeira equipe já estava a caminho de alcançar o nível de Elite, então sua segunda equipe precisava pelo menos começar a alcançar o nível quase Elite. Por enquanto, o único que quase atendia a esse requisito era Sunpage. Por outro lado, Combusken já estava em seu estágio atual há muito tempo. Ele não havia conseguido evoluí-lo antes porque ainda não tinha a poção de aprimoramento de qualidade necessária, mas agora ele não só tinha tudo o que precisava, como também havia obtido a Mega Pedra. Assim que Combusken evoluísse para o Blaziken, seu caminho para o poder estaria completamente livre. Como treinador, Cain já havia preparado tudo para o futuro de Blaziken. Ao sair de Lumiose City e entrar em uma parte remota da Rota 13, Cain chamou Combusken para testar a Mega Pedra que acabara de obter. Como esperado, era a Mega Pedra de Blaziken, a Blazikenita, a mesma que pertenceria ao Blaziken de Maia no futuro. Ele não sabia como Maia se viraria sem isso no futuro, mas para Caim foi uma aquisição extremamente valiosa. Com Combusken no nível 32, ele estava prestes a evoluir. Após confirmar a autenticidade da Mega Pedra, Caim também chamou Lairom e Pupitar. Embora a Rota 13 tivesse a bela Comarine City à esquerda e a movimentada Lumiose City à direita, esse caminho era conhecido como as Badlands de Lumiose. Ali, a terra era árida, o vento soprava areia avermelhada misturada com poeira. Era um terreno ideal para Pokémon do tipo Pedra e Terra, tornando-se um ambiente perfeito para Pupitar e Lairom. Combusken não se sentia muito à vontade nesse tipo de paisagem, mas também não era muito problemático. Com a rocha lisa incrustada com tinitrato em sua posse, Pupitar passou a ter ainda mais controle sobre a areia. Desde seu nascimento como um Larvitar, sempre demonstrou grande habilidade em manipular energias do tipo terra e pedra.
Após sua exposição à energia de Groudon, seu controle sobre a energia do tipo Terra se intensificou ainda mais, o que, por sua vez, fortaleceu seu domínio sobre a energia do tipo Pedra. Agora, com a pedra lisa, seria possível impedir que o vento soprasse areia em direção a eles, protegendo a equipe. Com a ajuda de Laron, Caim nem precisou de óculos de proteção, ele podia caminhar sem impedimentos pelo maior deserto de Kalos. Em vez de seguir os caminhos designados pela Liga Pokémon, ele decidiu aventurar-se diretamente no coração do deserto. Os Pokémon selvagens perto da teia principal não eram fortes o suficiente para proporcionar uma experiência de combate significativa. Desde que Halt entrou na fase de crescimento, Caim começou a treiná-la. Embora ainda não tivesse participado de uma batalha real, ela já não era mais uma recém-nascida. Comparada a outros Pokémon, sua situação era privilegiada, já que Caim nunca forçou a lutar porque não precisava urgentemente de mais combatentes. Como resultado, Halt desfrutou de uma infância longa e pacífica. Mas agora que ela estava na fase de crescimento, precisava começar a lutar. Felizmente, ela havia aprendido exercícios de treinamento psíquico com Zoukin Gnaia, o que lhe permitiu alcançar o nível 10 sem precisar lutar diretamente. Embora não pudesse contribuir muito para as batalhas de Combusken e dos outros, para ela, cada batalha era segura. Bastava ficar perto de Caim e lançar ataques à distância sem preocupações. Foi assim que ela começou a entender o estilo de batalha de seu mestre, Zoukin. Embora, ao contrário de Zoukin, que às vezes se envolvia em combate físico, Haltz permanecia completamente na retaguarda. À medida que se aventuravam mais adentro do deserto, os encontros com Pokémon selvagens tornavam-se mais frequentes. Contudo, como ainda estavam na entrada do deserto, a maioria não era de nível muito alto, servindo apenas como um aquecimento para Combusken e os outros. Num lugar como este, se você não levasse uma bússola, era muito fácil se perder. De repente, Pupitar e Lairon gritaram em uníssono. Caim franziu a testa e viu um redemoinho de areia vermelha se aproximando rapidamente. Era uma das peculiaridades das terras baldias de Lumiose. Alguns Pokémon usavam esses redemoinhos para se aproximar furtivamente de suas presas e lançar ataques surpresa. Alguém que não conheça a área poderia ser facilmente emboscado. Mas esse inimigo escolheu o alvo errado. Os romances mais recentes são publicados em novel fsmallkpr e .net. Pupitar e Lairon já o tinham detectado de longe. A única coisa que faltava descobrir era qual Pokémon estava escondido atrás da tempestade de areia. Capítulo 899 e 897, Tirunt. Combusken, trago para fora. Vamos ver que tipo de Pokémon é, disse Caim para Combusken. Tusk. Combusken rosnou e avançou em linha reta. Na metade do caminho, impulsionou-se com as pernas e saltou no ar. Seu corpo inteiro exibia linhas musculares perfeitamente definidas. Suas patas miravam a pia de areia. Plane. Plane. Chute duplo de Combusken lançou o Pokémon para fora da pia de areia. Um Pokémon acastanhado foi lançado para fora. Tirunt. Caim reconheceu o Pokémon instantaneamente ao vê-lo. O sistema analisou imediatamente os dados deste Tirunt. Pokémon Tirunt Verde. Sexo masculino. Nível 34. Tipos Pedra mais Dragão. Habilidade Mandíbula Forte. Item segurado nenhum. Movimentos de ovo, pesa trovejante, presa de gelo. Movimentos básicos, chicote de cauda, investida, rugido, pisão, esquiva, armadilha de rochas, mordida, encanto, poder ancestral, cauda de dragão, triturar. Movimentos aprendidos, cabeçada de ferro, poder da terra, pulso do dragão, bloqueio. Movimentos TN, nenhum. Tirunt parecia um Tiranossauro Rex em miniatura, embora com um corpo muito menor. Esse tipo de Pokémon, assim como o Amaldo de Steven, pertencia a eras antigas, apenas alguns ainda existiam no mundo Pokémon atual. No entanto, muitos haviam sido preservados na forma de fósseis. Com o nível atual de tecnologia no mundo Pokémon, desde que os fósseis estejam bem preservados, esses Pokémon podem ser revividos. Vale mencionar que Tirunt é um Pokémon do tipo Pedra e Dragão. Embora não seja um dragão puro, ele possui um sangue dracônico notavelmente forte. Embora o surgimento dos Pokémon do tipo Fada tenha enfraquecido o domínio dos Pokémon do tipo Dragão, seu poder ainda era profundamente respeitado e não havia perdido seu valor. Por isso, mesmo sendo um Tirunt de qualidade verde, ele ainda era valioso. Voar. Após ser chutado por Combusken, Tirunt ficou furioso e rugiu com a boca bem aberta.
No entanto, seu rugido tinha um tom quase inocente e não era muito intimidante. Como era apenas um Tirunte, não havia necessidade de ter esse Pokémon intervirem. Caim decidiu que Combusken o enfrentaria sozinho. A vantagem era, claro. Combusken, aumente o volume, ordenou Caim. Combusken não se intimidou com o rugido de Tirunte. Ao ouvir o comando de Caim, começou a exibir seus músculos na frente do Pokémon. Apesar de seu corpo estar coberto de penas, elas não escondiam seus músculos bem definidos. Ao ver o Pokémon que acabara de lhe dar um chute exibindo seus músculos, Tirunte ficou ainda mais furioso. Será que realmente pensava que ele ainda era um bebê? Tirunte fugiu novamente, investiu com toda a sua força e correu em direção a Combusken com a boca escancarada. E seus negros apareceram ao redor de suas mandíbulas, e seus dentes afiados emanavam uma aura gélida. Chocante. A habilidade Mandíbula Forte de Tirunte aumentou consideravelmente a força de sua mordida, potencializando todos os seus golpes de mordida em 50%. Se conseguisse morder, poderia ser fatal para muitos Pokémon. Até mesmo Combusken precisava evitar ser mordido. Combusken, ataque de areia. Depois use agilidade para desviar, fique atrás dele. Combusken pegou areia com os pés e a atirou diretamente na cara de Tirunte. Parte da substância entrou nos olhos do Pokémon. Isso diminuiu a velocidade de carregamento. Combusken começou a correr pelo terreno. Graças à sua habilidade de aceleração e ao movimento agilidade, Combusken atingiu a velocidade máxima quase instantaneamente. Tirunte já era lento, e agora a diferença entre os dois ficou ainda mais evidente. Chute duplo. Por trás de Tirunte, Combusken ouviu o comando de Caim e lançou-se com força em direção ao pescoço do Pokémon. Plane. Plane. Dois chutes acertaram em cheio a cabeça de Tirunte. O Tirunte cambaleou e caiu no chão. Por um instante, pareceu completamente desorientado. Quem sou eu? Onde estou? O que eu estava fazendo? Alguém estava me atacando. Sim, alguém estava me atacando. Ao recobrar a consciência, ignorou os Combusken que avançavam e soltou um grito dilacerante com a boca bem aberta. O choro era tão lamentável que qualquer um que o visse pensaria que Caim tinha feito algo horrível com ele. De repente, o choro parou. Combusken desferiu mais dois chutes na cabeça dele, nocauteando-o. Golpes do tipo lutador são duplamente eficazes contra Pokémon do tipo pedra. Com o aumento de poder proporcionado por Bulk Up e Double Kick, Combusken o derrotou rapidamente. Combusken permaneceu imóvel, olhando para as mãos e os pés, sentindo um poder imenso dentro de si. Percebeu que havia ficado mais forte sem se dar conta. Ela se lembrou da primeira vez que Caim a deixou lutar em uma batalha. Quando foi atingida, chorou e correu para Caim. Mas agora ele poderia derrotar um Pokémon de nível semelhante com apenas alguns golpes. Essa era a sensação de estar ficando mais forte. Uma corrente quente percorria seus músculos. Do ponto de vista de Caim, Combusken havia subido de nível após derrotar Tirunte. Estava agora no nível 35, a apenas um nível de evoluir. Combusken já tinha acumulado experiência suficiente, só não tinha tido muitas oportunidades para demonstrá-la. Desta vez, ela havia liberado todo o seu potencial. Ain lançou uma Pokébola e capturou o Tirunte. Um Pokémon do tipo dragão ainda era um recurso valioso. De repente, o vento e a poeira ao redor deles aumentaram. Larom e Pupitar se aproximaram de Caim com expressões sérias enquanto observavam os arredores. Ain também percebeu a mudança no ambiente. Ele franziu ligeiramente a testa e depois relaxou. Parece que este Tirunte não veio sozinho. Ele também me trouxe um belo presente, disse Caim calmamente. A poeira adensou, mas em meio à tempestade, várias figuras altas de Pokémon podiam ser distinguidas. A mais alta tinha quase 3 metros de altura. Um Pokémon verdadeiramente imponente. Ao ver essas silhuetas, Caim soube exatamente quais Pokémon eram. Acerte o pequeno e os grandes virão, já que eram tão próximos, podiam muito bem se juntar. Os Pokémon do tipo dragão continuaram sendo incrivelmente valiosos. O conteúdo foi originalmente retirado de novelfury.net. A IA de Caim poderia se beneficiar de mais Pokémon de alto valor. Esses antigos Pokémon do tipo dragão pareciam a escola perfeita. Embora a combinação de tipos pedra-dragão não fosse a melhor, esses Pokémon se destacavam por seu poder físico. E muitos Tyranitar possuíam a habilidade Mandíbula Forte, uma enorme vantagem para eles. Fim do capítulo. Capítulo 900-898 Grupo Tyranitar.
Com passos firmes, várias silhuetas começaram a aparecer. Era um grupo considerável de Tirantum juntamente com alguns Tirunte. À primeira vista, pareciam ser cerca de 20. Para os Pokémon antigos, ter um grupo de cerca de 20 indivíduos na era moderna já era considerado bastante grande. Mesmo na antiguidade, uma combinação como essa de Tirantum e Tirunte já era um grupo bastante notável. Pelo menos, essa foi a impressão que passou. Tirantun, líder, ao ver Caim, começou a olhar em volta procurando pelo Tirunte que estivera ali momentos antes. No entanto, não encontrou o Tirunte e, em vez disso, viu Caim e seus Pokémon. Caim estreitou os olhos enquanto olhava para o Tirantun líder, e seu sistema analisou os dados. Pokémon Tirantun verde escuro. Sexo, feminino. Nível, 42. Tipo, rocha mais dragão. Habilidade, mandíbula forte. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, peso trovejante, presa de gelo, polimento de pele. Movimentos básicos, deslizamento de pelhas, cabeçada, chicote de cauda e investida, rugido, pisão, esquila, armadilha de rochas, mordida, encanto, poder ancestral, cauda de dragão, triturar, garra de dragão, estocada. Movimentos aprendidos, pulso do dragão, cauda de ferro, bloqueio, poder da terra, ataque de fúria. Movimentos TM, nenhum. Ijitirantum, com quase 3 metros de altura, era claramente o líder do grupo. Uma fêmea de Tirantum. Ain também examinou os outros Tirantum e registrou seus níveis, que giravam em torno do nível 40. Tirant evoluiu para Tirantum no nível 39, o que explicava seus níveis. Ao que tudo indicava, esse grupo de Tirantum estava vivendo nessa planície árida há algum tempo. Eles caçavam usando o mesmo padrão que o Tirant anterior. Agora que um dos filhotes havia sido atacado, todos os adultos se apresentaram. Na verdade, todo o grupo estava presente. Ain sorriu ao pegar uma Pokébola e, em seguida, o dispositivo portátil de transferência de Pokémon que havia recebido recentemente de Maier. Ao mesmo tempo, na ilha no meio do oceano, Porygon 2 projetou a imagem de Caim. Porygon 2 recuperou a Pokébola de Swampert. Após obter sua permissão, devolveu a sua Pokébola e a colocou no dispositivo de transferência, fazendo-o desaparecer da ilha. Instantaneamente, Caim segurou a Pokébola de Swampert em sua mão. Ele lançou 2 Pokébolas ao mesmo tempo. Swampert e Politoed apareceram juntos. Com o aparecimento de Politoed, o céu sobre a planície começou a cinza de nuvens escuras. No entanto, as nuvens logo se dissiparam, pois Caim não havia ordenado que a chuva começasse. Sem um Pokémon com a habilidade Swift Swim, e considerando que Pupitar e Lairon estavam presentes, a chuva não seria benéfica. Mesmo assim, com Swampert e Politoed em campo, não haveria muita pressão para enfrentar Tirantum e Tirunte. Os níveis deles eram consideravelmente altos. Na verdade, a presença deles servia principalmente para dar suporte a Pupitar, Lairon e Combusken. Pupitar, Stealth Rock e Precipice Blades. Lairon, Marinette Rise e depois Red Smash. Combusken usa agilidade. Caim deu comandos aos seus Pokémon. Pupitar usou Stealth Rock imediatamente, já que um ataque conjunto do Tirantum poderia ser assustador. Além disso, esta seria a primeira batalha real em que ele usaria as lâminas do precipício desde que as aprendeu. Embora a versão do movimento estivesse incompleta, ainda assim foi muito eficaz. Por ser um golpe do tipo terrestre, causaria dano dobrado ao Tirantum. Lairon, com correntes elétricas percorrendo os seus membros, embora não conseguisse levitar completamente devido ao seu peso, aliviou a carga sob as pernas e começou a avançar como um rinoceronte. Combusken seguiu-o, acompanhando a sua velocidade. Quando estavam perto do Tirantum, Combusken desferiu um chute poderoso na perna traseira de Lairon. Lairon aproveitou o impulso para avançar ainda mais rápido, enquanto Combusken foi lançado ao ar graças à força do rebote. Swampert e Politoed juntaram-se ao ataque. Swampert, que não lutava há muito tempo, tinha uma expressão feroz. Uma densa energia terrena se concentrou em seus punhos enquanto os músculos de seus braços se tensionavam. Ele golpeou diretamente o rosto do Tirantum líder. Pupitar, Lairon e Combusken não conseguiram lidar sozinhos com o Tirantum líder, então Swampert teve que entrar em ação. Politoed também deu um salto alto, demonstrando sua impressionante capacidade de salto, ao formar uma esfera de água giratória em suas mãos e lançá-la contra outro Tirantum. Alts é a sua vez, disse Caim, acariciando seu Pokémon enquanto ela flutuava ao lado dele, torcendo por seus companheiros de equipe. Rios, ela disse com um sorriso travesso antes de flutuar mais alto.
uma fina névoa rosa começou a envolvê-la. Terreno enevoado. Como um Pokémon do tipo psíquico e fada, ela aprendeu com Nuzlocke no domínio psíquico, enquanto o treinamento de Florges ajudou a dominar o tipo fada. Embora fosse a primeira vez que ela usava o golpe, a névoa se espalhou rapidamente, cobrindo todos os Pokémon. Os Tyranitar sentiram imediatamente os efeitos da névoa que começou a incomodá-los. Apesar de Hound ser de nível baixo, a névoa conseguiu causar-lhes algum desconforto. Bom, o soco de Swampert atingiu a cabeça da líder Tyranitar, derrubando-a sem esforço. A diferença de níveis e a vantagem de tipo eram simplesmente grandes demais. No entanto, Swampert não continuou o ataque. Essa batalha foi planejada principalmente para pulpitar Laron e Combusken. Google S e a Small capa letra 1D04H novelfire.net. Laron enfrentou os ataques inimigos de frente, lançando contra-ataques poderosos como apoio de Combusken. Pulpitar, apesar de não possuir membros visíveis, ainda era ágil. Na verdade, graças ao controle que tinha sobre os gases comprimidos em seu interior, ele era mais ágil do que quando era um Larvitar. Espigões de terra afiados emergiram do solo, atingindo o Tirantum ou Tirunte no estômago. Ao observar a cena, Swampert instintivamente fechou as pernas com uma sensação de desconforto. Politoed continuou lutando. Embora seu nível fosse semelhante ao do Tirantum, ele demonstrou uma impressionante habilidade em combate. Combusken, o mais rápido deles, moveu-se entre os Tirantum, que, devido ao seu grande tamanho, tiveram dificuldade em alcançá-lo. Com o tempo, sua velocidade atingiu o auge. Fim do capítulo. Capítulos 901 a 899. O Grande Criador. Após a retirada de Swampert, a situação da batalha chegou a um impasse. Embora Pupitar, Lairon e Combusken cooperassem com grande sintonia e tivessem considerável experiência em batalha, a diferença de nível continuava sendo um obstáculo evidente. Felizmente, Politoed conseguiu enfrentar sozinho três dos Tyranitar mais poderosos, proporcionando o espaço necessário para que Pupitar e os outros pudessem manobrar. Bom, sob as ordens precisas de Caim, foi finalmente Pupitar quem conseguiu romper as defesas. O ataque Lâminas do Abismo de Pupitar demonstrou um poder devastador e efeitos extraordinários, derrotando com sucesso um dos Tyranitar. A partir desse momento, os outros Pokémon também começaram a se libertar de seus respectivos confrontos. Combusken, veloz como sempre, cruzou o campo de batalha com agilidade, desferindo chutes poderosos e usando os Tirunte como pontos de ruptura, derrotando-os um a um. Pion. Pion. Duas chamas lançadas por Combusken atingiram um Tyranitar diretamente no rosto e antes que ele pudesse reagir, seus pés atingiram o rosto da criatura novamente com força esmagadora. Bem, o enorme corpo do Tyranitar caiu no chão. Pupitar e Lairon também derrotaram seus respectivos oponentes. Quando todos os Tyranitar e Tirunte que secavam Politoed estavam no chão, ele também conseguiu derrotar três oponentes, completando um impressionante confronto contra três. Observando os Pokémon caídos, Caim assentiu com satisfação. Apesar de Combusken, Pupitar e os outros terem sofrido danos consideráveis, o resultado foi excelente. Isso demonstrou que, sob a liderança adequada, os Pokémon de um treinador podiam superar seus limites, desde que houvesse sincronização e cooperação suficientes entre eles. A vantagem de tipo e a experiência em batalha também foram fatores decisivos. Embora a batalha tenha parecido perigosa em alguns momentos, a equipe saiu vitoriosa. Após a batalha, Lairon subiu de nível. Alts, que usou Misty Terrain e seus poderes psíquicos para ajudar na luta, também subiu de nível. Durante sua fase de crescimento acelerado, Caim preparou para ela alimentos ricos em energia na forma de Pokédocus e os combinou com treinamento regular, permitindo que ela progredisse rapidamente. Após derrotar o grupo de Tyranitar e Tirunte, Caim os capturou a todos com Pokébolas. Era um grupo de Tyranitar bem organizado. Por serem Pokémon do tipo dragão, eles eram bastante valiosos. Embora Caim não estivesse precisando urgentemente de dinheiro, mantê-los em sua ilha particular parecia uma boa ideia. No entanto, devido à natureza agressiva e selvagem do Tyranitar, era necessário controlá-los cuidadosamente. Felizmente, Honchkrow e Drapion estavam na ilha e podiam vigiá-los. Foi-lhes atribuída uma área específica para viverem, com entrega regular de alimentos, mantendo-os sob um sistema de reprodução controlado. Esses Tyranitar seriam tratados no mesmo nível que outros Pokémon raros como Cyndaquil, Chikorita e Bulbasaur, recebendo comida especial todos os dias. Isso incentivaria sua reprodução.
Embora o grupo fosse grande, sua qualidade geral não era particularmente excepcional, então Caim considerou a possibilidade de fazer ajustes seletivos. Estou começando a me sentir um ótimo criador de Pokémon, pensou Caim com um sorriso, refletindo sobre como aumentar o número de Pokémon que estava criando. Os detalhes específicos de gerenciamento seriam tratados pelo sistema, com Porygon 2 supervisionando tudo para que Caim não precisasse se preocupar. Encontrar um grupo de Tyrantrum logo após entrar nessa região selvagem acabou sendo uma grande sorte e proporcionou aos seus Pokémon uma valiosa experiência de batalha. Enfrentar Pokémon de nível significativamente superior sem demonstrar medo deixou Caim satisfeito. A região selvagem era vasta. Ao não seguir as rotas oficiais, os encontros com Pokémon selvagens eram mais frequentes e geralmente em níveis mais altos. O grupo Tyrantrum era relativamente raro nesta região, e Caim não encontrou outro grupo semelhante. A maioria dos ataques veio de Pokémon do tipo Pedra e Terra. Por exemplo, não era incomum encontrar grupos de Crocodile. Essa espécie era numerosa e tinha grande potencial, o que tornava as batalhas contra ela difíceis. Frequentemente, após derrotar um pequeno grupo de Sandy ou Krokorok, uma horda ainda maior aparecia em sequência. Apesar da liderança de Caim, quando confrontados com multidões tão densas, Poparat e os outros às vezes eram forçados a recuar. O objetivo era sempre terminar a batalha rapidamente e deslocar-se imediatamente para um novo local. Além desses Pokémon, havia outros que não atacaram diretamente, mas, ao entrarem em seu território, perceberam Caim e seus Pokémon como uma ameaça e reagiram de acordo. Se derrotados, eles cederiam seu território sem resistência. Essa era a lei dos Pokémon selvagens. Sobrevivência do mais apto. Contanto que conseguissem vencer, o território seria deles. Novos capítulos publicados em NUV e L símbolo 27T6FIR e .net. Por exemplo, os Donphan, que preferiam viver sozinhos e defender seu próprio território. Após serem derrotados por Caim, se o potencial deles não fosse particularmente grande, ele simplesmente os deixava ir. Após perderem, esses Pokémon optavam por deixar a área e procurar novos territórios, desafiando outros Pokémon pelo caminho. No deserto, sem vegetação ou água em abundância, todos os recursos eram ferozmente disputados pelos Pokémon. A desconfiança e a hostilidade em relação aos intrusos eram muito maiores do que nas florestas. Em vez de seguir diretamente para Kumarine City, Karin decidiu fazer um pequeno desvio para visitar primeiro a maior usina de energia da região de Kalos, a usina de energia de Kalos. Este local era a fonte de energia mais importante e poderosa de toda a região. No futuro, Lisandre tentaria extrair uma quantidade enorme de energia dessa planta para alimentar sua arma definitiva. Ain se perguntou se Lisandre já havia começado a planejar sua arma e se ele havia capturado o lendário Rei Azer, conhecido por possuir a vida eterna. Se ele ainda não tivesse chegado a esse ponto, talvez Lisandria ainda pudesse ser salvo. No passado, ele havia sido um membro prominente da Liga, comprometido com o bem-estar da sociedade. Mas, após críticas e desprezo do povo, começou sua transformação no líder da maior organização criminosa de Kalos. Em seus tempos áureos, ele chegou a ter um bom relacionamento com Dianta, a futura campeã de Kalos. No entanto, sua ausência no torneio de Sinnoh fez com que Caim suspeitasse que algo já havia mudado em seu coração. Ainda assim, parecia que ele ainda não havia chegado ao ponto da loucura completa. Sem a história de AZ e sem a arma definitiva, Lisandre provavelmente ainda não havia concebido uma solução tão drástica e final. Tudo dependeria dos resultados da investigação de Lance. Capítulo 902-900 Evolua com Busquem. O terreno baldio, um lugar desolado onde nem mesmo um fio de gama cresce, é preenchido por vastas extensões de terreno rochoso e árido. No entanto, em meio a essa solidão, uma estrutura imponente se ergue entre pias de pedra. Sob essa estrutura estende-se uma vasta muralha que seca a área, a usina elétrica de Kalos, capaz de abastecer toda a cidade de Lumiose com energia. No entanto, a usina atual ainda possui um projeto ultrapassado, sem as melhorias que Quemonte implementaria posteriormente, o que a torna menos eficiente. Ela precisa operar ininterruptamente todos os dias para atender à demanda energética de uma cidade tão grande. Devido à existência dessa usina, toda a área desabitada é permeada por um campo magnético especial. Esse fenômeno permite que certos Pokémon evoluam na presença de tal campo. Por exemplo, Magneton pode evoluir para Magnezone, Nosepass para Probopass e Shajabu, descoberto posteriormente na região de Alola, pode evoluir para Vikavolt. Esses Pokémon precisam da presença desse campo magnético especial e de um certo nível para evoluir.
De longe, Caim observou a usina elétrica, mas decidiu não se aproximar. A instalação ainda não havia sido otimizada e não seria suficiente para alimentar a arma definitiva. Nesse ponto, Lisandre provavelmente nem a considerava um alvo. Após deixar a usina elétrica para trás, Caim e seus Pokémon continuaram sua jornada em direção à cidade de Komarine. Ao longo do caminho, eles encontraram inúmeros Pokémon selvagens. Alguns atacaram espontaneamente, enquanto outros se tornaram hostis ao sentirem a presença de Caim invadindo seu território. Os Pokémon que conseguiram sobreviver nesse ambiente eram consideravelmente fortes. O terreno baldio era o lugar perfeito para treinar com Buskim e o resto dos Pokémon de Caim. Pupitar e Lairon, por sua vez, pareciam estar em seu elemento, como se tivessem voltado para casa. Caim e sua equipe passaram 5 dias inteiros atravessando o deserto. Originalmente, a jornada não deveria ter demorado tanto, mas Caim desviou-se intencionalmente para áreas com maior presença de Pokémon selvagens para treinar sua equipe. Às vezes, Pokémon extremamente poderosos apareciam de repente, causando danos significativos a Combusken e Pupitar. No entanto, as lesões não foram nada comparadas aos ganhos em experiência. Quando finalmente emergiram do deserto, os Pokémon de Caim haviam alcançado novos níveis. Pupitar subiu 3 níveis, passando de 34 para 37. Combusken e Lairon também apresentaram progressos significativos, ambos atingindo o nível 35. Para Lairon, alcançar o nível 35 não era nada de especial, mas para Combusken, esse nível representava o limiar para a evolução. Combusken havia alcançado o nível 35 após derrotar o Tirunte, mas as batalhas subsequentes não o fizeram subir de nível. É como se um obstáculo invisível bloqueasse seu caminho. Combusken estava ansioso, mas Caim o tranquilizou. A evolução é um processo que exige paciência. Forçá-lo pode trazer resultados adversos. Por esse motivo, Combusken não participou das batalhas do último dia. Lairon e Pupitar enfrentaram os Pokémon selvagens. Combusken simplesmente observava, permanecendo ao lado de Caim enquanto os outros lutavam. Aos poucos, sua impaciência começou a diminuir. Ele começou a observar as batalhas de seus companheiros com calma, sem a audiência que o consumia antes. Ao longe, avistavam-se montanhas salpicadas de manchas verdes. Era a cidade de Komarine, um lugar que combinava perfeitamente montanhas e litoral, um destino turístico e de férias por excelência na região de Kalos. Embora a cidade parecesse próxima, ainda levaria um meio-dia a pé para chegar lá. Após derrotarem seus oponentes, Lairon e Pupitar se juntaram ao grupo enquanto Caim procurava um lugar protegido da poeira para descansar e almoçar. Após a refeição, Combusken sentou-se ao lado de Caim e soltou um suave busque. Caim deu um tapinha na própria cabeça com um sorriso, sentindo o calor que emanava de seu corpo. Combusken, existe um ditado: a pressa é inimiga do sucesso. Quanto mais você deseja algo, mais difícil se torna obtê-lo. Acredito que, quando você ajustar sua mentalidade, esse será o momento da sua evolução. Combusken caiu no chão, visivelmente desapontado. Ficou claro que ele ansiava por evoluir e se tornar mais forte. No entanto, quanto mais crítico for o momento, menos ele deve apressá-lo. Caim decidiu mudar de assunto para evitar pressioná-lo ainda mais. Você treinou muito. Como um Pokémon do tipo lutador, não se trata apenas de força bruta, às vezes, a técnica é fundamental, disse Caim. Combusken inclinou a cabeça, intrigado. Não se supunha que as batalhas do tipo luta fossem combates corpo a corpo, diretos e intensos. Caim sorriu e pegou uma pedra do chão, junto com uma folha que encontrou por perto. Observe esta pedra e esta folha. A pedra é muito mais pesada que a folha, mas se você atirar as duas com toda a sua força, a pedra irá mais longe, enquanto a folha cairá mais cedo, explicou Caim, atirando os dois objetos para demonstrar seu ponto. Combusken observou o voo da pedra e da folha e rapidamente compreendeu a diferença. Além disso, se você golpear esta pedra com toda a sua força, ela pode quebrar, mas se fizer o mesmo com este pedaço de tecido, o que acontecerá? Não terá a sensação de que sua força não tem para onde ir? Acrescentou Caim, segurando um pedaço de pano branco. Embora a força de Caim não fosse comparável à de Combusken, a demonstração foi suficiente para transmitir o conceito. Combusken mergulhou em profunda reflexão. Às vezes, mudar sua perspectiva pode ser a chave. Nem sempre se trata de atacar de frente. Mesmo uma tira de pano macia pode envolver e subjugar o aço que não pode ser quebrado por um golpe direto, disse Caim. Leia a versão completa somente em novelfury.net. Combusken permaneceu em silêncio, mas seus olhos brilhavam com uma compreensão recém-adquirida.
O mesmo vale para a evolução. Ela existe, mas você não pode forçá-la. Talvez ver as coisas de outro ângulo ajude, concluiu Caim. Combusquem-o para as próprias mãos, cerrando-as enquanto sentia seu poder interior. Mude sua perspectiva. Foi como se algo tivesse se acendido dentro dele. De repente, chamas começaram a irromper de seu corpo. Caim recuou a tempo de evitar ser queimado pelo calor intenso. Os combusquem-o surpreso para as chamas em seus braços e mãos sem entender o que estava acontecendo. Eu, às vezes, escolher um caminho diferente facilita alcançar o objetivo. Caim sorriu e disse: Evolua, combusquem.